Muito boa noite, estamos ao vivo para a nossa quinta e última aula da jornada de Gênesis Apocalipse. Está chegando ao fim nossa jornada, hoje é o último dia, não sei se vocês já estão sentindo falta da jornada. Para mim, particularmente, é um prazer muito grande mesmo, estar com vocês aqui durante todos esses dias. É bem trabalhoso, né? A gente fica um pouco cansado, hoje de manhã vocês perceberam na leitura pela manhã como eu estava um pouquinho cansado, mas é satisfatório, é muito bom a gente fazer esse panorama, né, esse voo pelas escrituras sagradas, conhecendo a Bíblia. E hoje nós encerramos, né, com chave de ouro falando sobre Apocalipse. Não sei quantos de vocês estão aí ansiosos para saber um pouco sobre o fim dos tempos, um pouco mais sobre o fim dos tempos. Já coloca no comentário aí se você acompanhou todas as aulas, se falta alguma aula você assistir ainda. Deixa o seu like que ajuda na nossa divulgação, o like é sempre importante. Né? Só dei um feedback se o áudio tá ok, porque o microfone, pelo que eu percebi aqui, ele sofreu uma avaria. Mas acho que tá bom o áudio, né? Olha lá, todo mundo já falando aí. Boa noite. Com saudades. 5 de 5. Todas ao vivo, glória a Deus, Micael. Glória a Deus, muito bom. Eu só não achei o controle do ar, que a minha filha ela deve ter posto em algum lugar, que eu não tenho certeza onde foi. E tá meio quente aqui. Será que ela colocou o controle do ar? Se minha esposa estiver me ouvindo, eu vou aproveitar e fechar a porta aqui. Já faço essa pergunta lá, só um minutinho. Amor, tenta achar o controle do ar pra mim. Eu tenho quase certeza que foi a Amy que levou pra lá, porque ela ama o controle do ar condicionado, né? Ontem nós falamos a respeito do treinamento Vai na Bíblia e hoje, menos de 24 horas, nós já encerramos as vagas para essa nova turma. As vagas estão encerradas, queria parabenizar todos os novos alunos do treinamento Vai na Bíblia. Os alunos que irão, a partir de agora, iniciar o seu processo de domínio sobre os temas fundamentais das Escrituras, o que é muito importante. Mas eu queria deixar algo bem importante aqui para você que está ao vivo. Fique até o último minuto. Lembra que eu falei, né? Hashtag até o último minuto. Nós temos sempre deixado o melhor para o final. Tanto é que Apocalipse é um livro que nos leva para mais perto, né, daquilo que nós tanto ansiamos, que é a volta de Cristo. Né? Nos faz conscientes do tempo que nós estamos vivendo e de qual a nossa missão. Então fique até o último minuto. Você que já está aqui, né? Já está com... Muitas pessoas já estão na quinta aula. Lembrando que as aulas ficam disponíveis somente até domingo, meia-noite. Tá? Esse é o deadline. Elas não vão ser estendidas para depois. Tá? A jornada de Gênesis Apocalipse encerra hoje. As aulas ficam disponíveis para você maratonar no fim de semana. Quem quiser revisar e quem quiser assistir novamente. Alguns não vão nem assistir essa aula porque estão deixando para depois. Mas vocês vão, né? Vocês já estão aqui, vocês são muito espertos. Vamos lá, copia o link, tá? Compartilha, vamos orar antes da gente iniciar. Enquanto minha esposa acha o controle do ar-condicionado, que a Amy levou pra algum lugar. Tô colocando a culpa na Amy, nem sei. Mas é que ela gosta do controle do ar. Olha lá, falei? Nosso quarto. Tá aqui, a Amy levou lá pro nosso quarto. Eu vou encostar ele. Só um minutinho, pessoal. Muito bem. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por essa jornada e pedir que Deus nos capacite para essa última aula, que eu tô empolgado, eu gosto muito dessa aula. Vamos lá. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso e tão precioso que o Senhor preparou durante essa jornada, Senhor. É um evento em que o Senhor se faz presente todas as vezes que nós passeamos pelas Escrituras. Isso enche nossos corações de alegria, enche nossos corações, Senhor Deus, de desejo de aprender mais, de conhecer mais a respeito da Tua Palavra, de aplicar os ensinamentos bíblicos em nossas vidas. E eu queria te agradecer pelo Senhor ter provido tudo que nós necessitamos para esse evento. O Senhor permitiu que nós estivéssemos online todos os dias, muitas pessoas acompanharam, foram edificadas por esse tempo. Que não seja diferente no dia de hoje, Pai, que o Senhor possa encher nosso coração de esperança, de alegria, ao sabermos daquilo que nos aguarda, daquilo que nos espera, da eternidade, Senhor. Em nome de Jesus,
Que nós possamos sair dessa aula nos sentindo mais próximos do Senhor, mais atentos ao chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, sabendo que nada mais importante do que buscar o conhecimento do Senhor no relacionamento pessoal e íntimo contigo, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita nessa noite a glorificar e exaltar o teu santo, adorado e poderoso nome. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá, deixa eu só acrescentar umas coisinhas aqui rapidinho. Adicionar. Tô fazendo uma configuraçãozinha. Enquanto isso, enquanto eu tô arrumando aqui, compartilhem o link, tá? Nas redes sociais. Ops, aqui. Deixem o like, não esqueçam de deixar o like, é muito importante. Aí, agora aqui. E aqui. E tem mais um aqui. E aqui. Ok. Open. O fazer o treinamento vai na Bíblia no momento que eu estava passando por grandes tribulações. Não. Entrou aí antes um testemunho que eu quero colocar para vocês depois. Mas vamos lá. Apocalipse, os tempos do fim. Nós vamos falar sobre tudo o que nos aguarda, né? Nós caminhamos pela história e agora nós nos encontramos na história, porque o Evangelho chega até nós, até o livro de Atos, e a partir de agora a gente vai entrar na fase final da história da humanidade, né? Bom, aqui, só para vocês se sintonizarem, nós vamos ter uma linha do tempo. Nós vamos nos localizar, né, por essa linha do tempo. E essa linha do tempo, ela representa toda a história. A setinha dos lados, vocês perceberam que tem umas setinhas, né? Ó, tem uma setinha aqui e uma setinha do outro lado. Isso representa a eternidade. A gente falou sobre o tempo Kairos, né, que é o tempo de Deus. Deus é eterno, está fora do tempo. E nós temos o tempo Cronos. Então, para trás não tem... Aliás, para trás é para cá, né? Para trás não tem fim e para o futuro também não tem, tá? E nós vamos pegar essa linha e vamos colocar um ponto... um ponto central. Tudo bem que não está no centro aqui, porque a gente vai ter muito mais eventos nesse lado. Mas o ponto central da história é Jesus Cristo se fazendo homem, vivendo sem pecado e morrendo por nós. Então nós colocamos a cruz como ponto central. Tá tudo ok? Estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo bem? Só confirmar. Ok. E aí nós vamos dividir entre antes de Cristo e depois de Cristo. E esse pontinho aí é onde nós estamos, tá? Só para você se localizar na história. Nós estamos nesse ponto aí. Nós vamos chamar o antes de Cristo de tempos antigos e depois de Cristo, era da igreja, que nós vimos ontem, a era da igreja. A era da igreja também é conhecida como últimos dias. Quando nós vamos lendo os evangelhos e vamos lendo as cartas, nós vemos que aquele tempo após a ressurreição de Cristo é chamado de últimos dias. Nós vivemos os últimos dias desde a ressurreição de Cristo. Então a gente está ali bem no finalzinho dos últimos dias. E aqui a gente tem uma passagem de Daniel, tá? 70 semanas são decretadas para o seu povo e sua cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça, para cumprir a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Aqui, a palavra semana, só para a gente entender, são as 70 semanas de Daniel.
para que a gente possa entender os tempos, né? Discernir os tempos. Semana do hebraico é Shabua. Tá aqui embaixo, mas eu vou ter que mudar a minha telinha, né? Para vocês poderem ver. Inclusive eu vou jogar minha tela. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou me jogar pro outro lado. Vou diminuir um pouquinho a minha fotinho. E aí vocês vão conseguir ver bonitinho aí. Tá? Ok. Sempre quando eu vou me posicionando aqui, porque Apocalipse, como eu vou mostrar um gráfico para vocês, eu tenho que ir me posicionando para não ficar na frente do gráfico. Então, semana do hebraico é Shabua. É um período de 7 dias ou anos. Então, uma semana de anos são 7 anos. Então, 70 semanas são 70 anos. Nós podemos fazer essa conta tranquilamente, porque é uma linguagem profética. Aí, nós temos, a partir do decreto de... Tá lá em Neemias, tá? Tá bem pequenininho aí, mas no PDF vocês têm, né? No e-book vocês têm, dá para vocês verem bem aí. O rei Artaxerxes, em 445 a.C., assinou o decreto mandando reconstruir Jerusalém. Então perceba o seguinte, ó. São decretadas 70 semanas, né? E ali, ó, a partir da promulgação do decreto, ó, o que está escrito no texto ali em cima, né? A partir da promulgação do decreto. Então são 70 semanas a partir dali. Nós temos aqui, ó, manda reconstruir Jerusalém até que o ungido líder venha. Nós temos aqui 7 mais 2 semanas. São 69 semanas até o ungido. Ó, até que o líder venha. Leia comigo ali, ó, terceira, antepenúltima linha. Ó, restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Por isso que está ali, ó, 7 mais 62. 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. E aí a gente tem a reconstrução de Jerusalém depois de 7 semanas, que na verdade são anos. Ó, do decreto à reconstrução. Aliás, são 7 semanas de 7 anos. Cada semana tem 7 anos, obviamente, né? São 49 anos. Então, 49 anos igual a 7 semanas. Tá? São semanas de anos. Então, 7 semanas, 7 anos. Aliás, 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7, 49. A matemática é essa. Não sei se vocês pegaram a matemática aí. Então, 7 semanas de anos, que dá 7 vezes 7, 49. Da reconstrução à cruz, cerca de 434 anos, que são 434 anos, 62 semanas. Sempre para você saber quantos anos tem numa semana, quantos dias tem numa semana? Só para a gente estabelecer a conta aqui. Quantos dias tem numa semana? 7. Quantos anos tem numa semana de anos? 7. Então, 7 semanas são 7 vezes 7, para saber a quantidade de anos. Ficou claro ou não? Ou eu confundi? É isso aí, ó. Lá em cima tem a continha básica. 49 anos é igual a 7 semanas. 443 anos, 62 semanas. Então nós temos 69 no total. Mas olha lá em cima, no começo do texto, fala 70 semanas. Então a gente percebe que faltou uma semana aí. Ok? 7 anos, uma semana que está faltando. Aí a continuação aqui, ó. Depois das 62 semanas... né? Teve 7 mais 62. O ungido será morto. Então a cruz marca a morte de Cristo ali, que completa 69 semanas. 7 mais 62. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Aí é bem interessante porque ele fala de 62 semanas, mais 7, que dá 69. E depois ele fala de uma aliança de uma semana. Então ficou faltando uma semana, né? E aí, ó, no meio da semana, no meio dessa semana de anos, que são 7 anos, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Então aqui a gente tem a profecia se mostrando que haverá uma semana de 7 anos, que no meio dessa semana vai ter alguma coisa que vai acontecer ali, algum problema vai acontecer, ele vai dar, vai ter um sacrilégio terrível ali, e ele vai dar fim a essa aliança no meio desses 7 anos.
Então já fica. E aqui a gente tem Lucas 21, 24. Ó, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então aqui é interessante porque os últimos dias também são chamados de tempos dos gentios. Eu mudei aqui, ó. Aqui, ó. Tempo dos gentios. É outra forma de chamar os últimos dias, né? E aí nós temos depois do tempo dos gentios, porque ficou essa lacuna. A gente entende que essa lacuna é um período que de um mistério que estava oculto, que era a igreja de Cristo. Quando nós lemos Efésios, por exemplo, em Efésios nós temos Paulo falando que havia um mistério que estava oculto em Cristo. O que era esse mistério? Que quando Cristo morresse e ressuscitasse, o Espírito Santo passaria a habitar em nós. E nesse tempo da igreja, que é o tempo dos gentios, nós conseguimos entender que essas 69 semanas, essas 70 semanas que tiveram só 69 dentro da profecia, essa uma semana está para se cumprir. Essa é uma visão que leva em consideração o milênio como um período literal. Existem algumas outras visões escatológicas que vão considerar que o milênio já está acontecendo, ou então que vão considerar que não existe milênio. Aqui a gente vai trabalhar com essa linha que entende o milênio como literal, como um período de 1000 anos. É a que eu entendo fazer mais sentido. Mas saiba que existem outras linhas teológicas. E na área teológica, na área, aliás, escatológica, falando sobre os tempos do fim, não há problema você crer de uma forma ou crer de outra. Isso não afeta muito a fé. É claro que existe uma pequena diferença que eu vou comentar depois, tá? Eu, inclusive, vou falar qual que eu entendo ser a mais coerente. Eu vou apresentar 3 linhas aqui para vocês. Vou falar qual que eu entendo ser a que faz mais sentido. E aí vou dar os meus argumentos aqui em relação ao que eu penso nesse sentido. Vamos lá. Muito bem. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles. Então aqui é uma profecia também, falando de um tempo futuro, falando de um período de perseguição, um período bem, né, lá na frente, porque isso foi falado em Daniel. E ele dá essa direção aqui, ó, haverá um tempo, tempos e meio tempo. Normalmente quando se fala haverá um tempo e tempos, tempo seria uma unidade e tempos 2 unidades. E meio tempo. E quando você, né, falando em relação a tempo, tudo indica que ser um ano. Então 1 ano mais 2 anos mais meio tempo. Aí dá 3 anos e meio. Que se encaixa com aquela uma semana, ter algo no meio daquela semana. Então ele fala desse tempo aqui, ó. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado. É claro que as profecias, elas não são totalmente claras. Você fala, poxa, mas pode ser que não seja isso? Pode ser, mas é um indício muito grande, né? E lá embaixo ele fala de novo, ó. Falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos, ou seja, fala de uma perseguição contra os santos. Vai mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues por um tempo, tempos e meio tempo. Então quando a gente junta todas essas informações, dá a entender que haverá uma tribulação de 7 anos, um período de tribulação, e que no meio dessa tribulação algo irá acontecer que essa perseguição vai se intensificar. Então aqui a gente divide entre tribulação e grande tribulação, ou seja, um período de tribulação por conta de um governo, né, já estar se alinhando para um governo mundial, para uma opressão, e grande tribulação quando isso for finalmente revelado. Tá? Então essa uma semana final se divide em tribulação e grande tribulação. Eu estou na frente do texto de novo, né, gente? E vocês estão reclamando aí. Deixa eu dar uma passeada pela tela, eu volto para o outro lado. Aí. Pelo menos vocês conseguem ver o texto aí, né? Então falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Muito bem. Qualquer coisa, se o texto ficar na frente, eu volto para o outro lado da tela. Tá bom?
Bom, agora nós vamos começar a falar sobre o que nos aguarda. Toda essa introdução que eu dei foi para a gente entender o porquê que talvez você até hoje não sabia porque sempre se fala de 7 anos de tribulação. Ah, a igreja vai passar pela tribulação? Não vai passar pela tribulação? Não, são 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Como sabe que quando vai ser a tribulação? Então são dúvidas naturais, porque a base para chegar nessa conta é o livro de Daniel. E quando você tem na profecia de Daniel 70 semanas, e a própria profecia, ela linka essas semanas com eventos históricos, você consegue encaixar isso realmente aconteceu nesse período. Foram 49 anos desde da assinatura do decreto até a reconstrução de Jerusalém. Bateu 49 anos, que são 7 anos, que é uma semana. Depois, ele dá mais 62 semanas. Aliás, que são 7 semanas, né? 49 anos. Depois ele dá mais 62 semanas, que dão 434 anos, que vai desde a reconstrução até a morte de Cristo. Isso bate também. Então você teve ali 69 semanas, mas a profecia era 70 semanas. E ele começa a falar sobre o tempo dos gentios, né? Fala sobre o tempo dos gentios, fala sobre tempo, tempos e meio tempo, que é metade de 7 anos. E você entende que faltou uma semana, e aí fala de um acordo que duraria uma semana. Então fica muito, assim, é uma profecia que ela é um pouco difícil de entender em alguns aspectos, mas em outros não. Fica claro que haverá uma semana onde acontecerão coisas que não aconteceram ainda. E que haveria um período, que é o período dos gentios, que é um período que, como se fosse um gap na história, como se fosse algo que estivesse oculto em Deus, esse período da igreja. E quando acabar o período da igreja, começa essa semana. E como vai finalizar esse período da igreja? Com algum evento. Pode ser que a igreja entre na tribulação, essa é uma das visões que a gente vai falar aqui. Pode ser que a igreja seja arrebatada antes? Pode ser também, né? Vou falar dessas duas visões aí para vocês. Muito bem. Ó, nós temos aqui, antes de eu colocar o gráfico, eu tô dando spoiler aqui já, olha lá. 1 Tessalonicenses, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa passagem de Tessalonicenses, ela mostra que vai haver um momento em que os mortos vão ressuscitar com a volta de Cristo. Então Cristo vem, os mortos em Cristo ressuscitarão e quem estiver vivo será arrebatado. Primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos são arrebatados nas nuvens com Cristo. E aí existe essa discordância se realmente isso vai acontecer nesse período que a gente vai colocar aqui. Bom, seria ressurreição dos salvos e o arrebatamento da igreja. Então essa seria a visão pré-tribulacionista, tá? Visão pré-tribulacionista, que Jesus Cristo volta antes da tribulação. Tá? Quem estiver em Cristo vai ser arrebatado e Jesus vem antes da tribulação. Só que ele não é uma volta visível. Jesus vem até as nuvens, como está ali, ó. Para o encontro, descerá dos céus, encontro com o Senhor nos ares. Não seria uma volta visível em que todo olho verá a Cristo. Depois, nós temos uma outra visão, que é a ressurreição dos salvos acontecendo no meio da tribulação. A igreja entra num período de tribulação, e aí no meio da tribulação é que Cristo volta e há o arrebatamento, né? Que seria a volta de Cristo nos ares, no meio. Isso aqui é a visão, e aí a volta de Cristo seria ali, né, no final da grande tribulação. Essa seria a visão mid-tribulacionista. Então essa seria a segunda visão que a gente está mostrando para vocês. A primeira é a pré, essa seria a mid ou meso também. Alguns falam meso-tribulacionista. Mid-tribulacionista, arrebatamento e volta e ressurreição dos salvos no meio. E nós temos a visão pós-tribulacionista, que a igreja entra na tribulação e aí a ressurreição dos salvos é no final da tribulação. O que acontece lá também? O arrebatamento acontece lá e a volta de Cristo acontece lá. Essa é a visão pós-tribulacionista. Essa é a diferença básica entre essas visões. Alguns entendem que a igreja é arrebatada antes, alguns entendem que a igreja é arrebatada no meio e outros entendem que não, a igreja não é arrebatada durante a tribulação, somente no final. Eu particularmente, eu gosto
da visão pós, eu entendo que tem bastante base bíblica, e a visão pré. A visão mid eu não entendo que faça muito sentido, mas não dá para descartar ela também. Nós vamos tomar como base a visão pré-tribulacionista, e eu queria só dar o meu parecer em relação a isso. Eu sei que é algo que muitas vezes a gente fala, poxa, será que eu tenho que tomar uma posição em relação a isso? Eu tenho que me identificar como pós, como pré, né, tribulacionista? Será que eu tenho que tomar uma posição? Bom, é legal você estudar, compreender, ver os argumentos em favor de uma e da outra e se posicionar na que faz mais sentido. Mas eu penso assim, vamos ver se vocês concordam comigo. Se eu pensar que Jesus Cristo volte somente depois da tribulação, talvez inconscientemente eu pense que está longe a volta, porque nós não estamos na grande tribulação. Então eu vou ter meio que certeza que Cristo não volta hoje, e talvez nem na semana que vem, porque não faz sentido se a minha visão é que a igreja entra na tribulação. Então eu poderia afirmar com toda certeza que Cristo não volta, sei lá, no próximo mês. Agora, se eu penso na visão pré-tribulacionista, Jesus Cristo pode voltar hoje, pode ser que nem tempo a gente terminar essa live. Então eu creio que pensar na visão pré-tribulacionista faz mais sentido, e eu acho que tem mais argumentos bíblicos, eu particularmente entendo que sim, e entendo que é até mais saudável pensar nela. E aí a questão é, e se não for? E se eu pensar que Jesus volta antes da tribulação e não for? Aí tudo bem, aí eu mudo minha visão. Porque aí eu passo a crer, ou na mídia tribulacionista, né, dou um passinho mais para frente, fico preparado para Jesus voltar no meio da tribulação, não voltou? Aí volta depois. Então eu entendo que para estarmos prontos e preparados, é muito bom considerar a visão pré. Por isso que a gente vai ter ela como base. Não que seja a única, não que seja a correta, porque a gente não tem certeza. O que a gente tem certeza é que um dos dois está certo, né, um dos três está certo, né, porque não tem como eles estarem certos ao mesmo tempo. A gente pode garantir que pelo menos dois estão errados, né? Se não estiverem três, se não for uma outra linha de visão, né? Isso é verdade, né? Pode ser que os três não estejam precisos no entendimento, nem pré, nem pós, nem mid. Pode ser que o amilenista tenha razão. Mas nós temos garantia que pelo menos dessas três, duas estão equivocadas. Mas isso não faz diferença em relação à salvação, tá? Esse é um ponto que a gente tem que descansar. Não faz diferença. Agora, vai mudar a forma de você vigiar? Pode ser que sim, pode ser que você crê que é depois, você fique muito tranquilo aí, né? Eu gosto da visão pré, particularmente. Entendo que faz sentido e vou falar para vocês um pouquinho por quê. Voltando. Então, tomando como base a visão pré, nós temos ali a ressurreição dos salvos e o arrebatamento. Depois disso, nós temos essa passagem aqui de Apocalipse, ó. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do Cordeiro, no casamento do Cordeiro, e acrescentou, essas palavras são as palavras verdadeiras de Deus. E aí nós temos as bodas do Cordeiro, né? Aqui em cima, as bodas do Cordeiro, que é o período onde nós iremos participar, inclusive deixa eu ver se está aqui já, do tribunal de Cristo. É um período que a igreja será arrebatada e durante o período de tribulação na terra, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, né? A noiva de Cristo se casando com Cristo. É um momento de alegria nos céus e de dor e perseguição na terra. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então aqui nós temos também um outro evento que é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação. Nós não iremos para o tribunal de Cristo para avaliar se você está salvo ou não. Por quê? O que determina se você está salvo ou não? Se você entregou sua vida a Jesus Cristo agora, em vida. Após a morte, quem está salvo, quem está condenado. Tanto é que nem adianta você orar por uma pessoa que já morreu, porque não vai mudar o destino eterno dela, tá? Ou ela morreu salva, ou ela morreu condenada. Esse é um tema fundamental em relação à salvação, né? Vocês que estão no treinamento vão se aprofundar nesse tema da salvação, que é definida enquanto nós estamos em vida. Mas haverá um tribunal de Cristo pros salvos. Esse tribunal é para galardão, é para recompensa de obras. As nossas obras serão provadas, né? A Bíblia diz que serão provadas pelo fogo. E em 1 Coríntios equipara as nossas obras com madeira, palha e feno, ou ouro, prata e pedras preciosas. Se o que nós construímos for com
madeira, feno e palha, vai queimar. Se for com ouro, prata e pedras preciosas, vai permanecer. Então, o que são isso? São obras mortas. As obras de madeira, feno e palha são obras mortas. Aquilo que você não fez para Cristo. Aquilo que você não fez para glorificar a Deus. Isso vai se queimar. E a Bíblia diz que você vai ser salvo, mas salvo como aquele que passa pelo fogo. Ou seja, você não vai ter o galardão. Pelo menos não um galardão relacionado a obras. Agora, quem fez obras para glorificar a Deus, que teve o propósito de tornar o nome dele conhecido, que foi obediente, esse construiu obras de ouro, prata e pedras preciosas que não serão queimadas e serão recompensadas. Nós teremos recompensas nos céus por conta da nossa obediência. Então assim, só para ficar claro essa parte, nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos por quem nós cremos. Nós cremos em Cristo, pelo que Ele fez. É o que Ele fez que nos dá salvação e nós cremos, nós temos a salvação. O que nós fazemos é uma consequência, deve ser uma consequência natural da nossa salvação. Mas nós seremos recompensados por aquilo que nós fazemos. Então, boas obras são uma evidência da salvação e boas obras rendem galardão, que é uma recompensa nos céus. Aí você pode perguntar, Esdras, qual é a recompensa nos céus? O que é o galardão? Bom, o galardão ele pode ser várias coisas, né? O galardão ele pode incluir posições de autoridade, ele pode incluir um nível de relacionamento e conhecimento de Deus mais profundo. O que nós podemos esperar é que será algo grandioso e que sim, nós vamos desejar muito. Se nós soubéssemos o que é o galardão, nós dedicaríamos a nossa vida assim, de uma maneira ainda mais intensa para Deus, porque com certeza é algo que vai nos surpreender de maneira absurda, né? Deus com certeza sabe recompensar aqueles que são fiéis a Ele. Bom, nós teremos esse período. Depois, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui vai aparecer durante a tribulação um líder mundial, tá? Esse líder mundial, ele vai ser uma pessoa respeitada no mundo. Como eu estou trazendo para vocês a visão pré-tribulacionista, eu vou falar um pouquinho o que pode dar poder a esse líder mundial. Mas ele vai surgir, um líder mundial. E também, né, depois, esse líder mundial ele vai se revelar como anticristo em um determinado momento. Ao que tudo indica, no meio da tribulação ele se revela como anticristo. Mas até lá ele vai ser uma pessoa respeitada, adorada, uma pessoa admirada pelas pessoas, né? Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como dragão. Ele exercia toda a autoridade da primeira besta e em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Aqui mostra essa segunda besta dando autoridade, à primeira besta. E aqui a gente entende que vai surgir um líder religioso, que nesse caso é o falso profeta. Opa, eu tô ficando na frente, né, gente? De novo. Deixa eu diminuir minha tela. Agora eu vou ter que ficar pequenininho aqui para não atrapalhar vocês. Espera aí, eu vou ficar... Deixa eu ver onde eu posso ficar. Eu vou ficar aqui em cima porque a gente já falou desse período que já foi aqui, né? Então eu vou me encaixar aqui na parte de cima. Aí deixa livre ali embaixo. Tá bom, né? Ok. Assim tá bom. Então a gente vai ter um líder religioso que vai se revelar como falso profeta. E como que isso funciona? É um líder religioso que vai dar autoridade para esse líder mundial, que não é um líder religioso, para que pessoas religiosas, né, seguidores da religião, passem a admirar esse líder político, né? É um pouco do que nós vemos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, na época de Hitler. Todo mundo achava que Hitler era o anticristo na época, né? Era até normal as pessoas pensarem dessa forma. Mas tinha o Goebbels que fazia o marketing do Hitler. Não era o próprio Hitler, lógico, ele fazia o marketing dele de uma certa forma, mas havia alguém por trás que exaltava a sua imagem, para que as pessoas o adorassem como um deus. E é um pouco do que nós podemos esperar desse líder mundial que vai se levantar. Porque, ao que tudo indica,
um líder governamental não seria respeitado ou, né, adorado por pessoas religiosas. Mas se um líder mundial religioso dar respaldo para esse líder governamental, aí sim essa história pode mudar. Então assim, vamos conjecturar um pouquinho, só para a gente pensar o que pode fazer e potencializar um líder mundial, pensando no arrebatamento antes da tribulação. Vamos imaginar que o arrebatamento acontece e que, vamos chutar um número, né? Nós temos quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Vamos imaginar que 1 bilhão de pessoas na Terra seja arrebatada com a volta de Cristo, né? Com a volta de Cristo nos ares. Nós teremos 1 bilhão de pessoas a menos na Terra. E isso vai proporcionar algo nunca antes vivido. Tá? Aí você fala, mas isso nunca aconteceu, como vai acontecer? O dilúvio na época de Noé também nunca tinha acontecido, e aconteceu. Então o arrebatamento ele vai acontecer, né? Independente de se é antes, depois da tribulação, vai acontecer. E nunca aconteceu antes. Mas a gente pode imaginar que a Terra com 1 bilhão a menos de pessoas faria com que muitos recursos sobrassem, né? Casas ficariam vazias, fortunas seriam deixadas. E com certeza isso causaria de início um caos, mas em curto prazo já haveria necessidade de estabelecer um governo mundial, dar força para um governo mundial para organizar o caos. Então a gente já tem meio que, né, um governo mundial se formando, já temos, né, a ONU já trabalha como um governo mundial, mas não com tanta autoridade. Mas imagine uma situação como um arrebatamento, onde haverá necessidade de ter uma autoridade mais firme. É aí que eu creio que o líder mundial vai se revelar. E o interessante é que esse caos inicial, fazendo sobrar mais recursos, pode fazer com que o líder mundial reorganize e distribua esses recursos e consiga acabar com a fome, por exemplo. É bem possível que a fome seja vencida por conta desse cuidado. Agora a gente para e pensa assim, poxa, né, você poderia até pensar, como que as pessoas vão adorar um líder mundial? Se esse líder mundial acabar com a fome no mundo, toda a perspectiva muda. Então há potencial para um líder mundial acabar com a fome no mundo se houver o arrebatamento. E aí o que a Bíblia diz é que o período de tribulação inicial, os 3 primeiros anos e meio, será um período de paz, porque dessa forma você vai perceber que a paz vai reinar. Só que o que vai acontecer, gente? Tem uns pontos aqui que a gente vai chegar lá agora, né? Vamos lá. Ó. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca da besta. Aí entra na marca da besta, tão famosa marca da besta, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Bom, aqui é difícil saber exatamente o que será a marca da besta, né? Uma profecia, é enigmática, não tem, né? Dificilmente a gente vai saber exatamente o que é a marca da besta. Mas ele fala aqui algo importante. Quem não aceitar a marca da besta não vai poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Então a marca da besta ela vai cumprir uma função essencial para a existência, né? Aí a gente fala, poxa vida, agora complicou, né? Como que funciona isso? O que é um chip? Bom, a gente sabe que tecnologia para chip tem, mas interessante é que até a tecnologia do chip já está ficando um pouco obsoleta. Tem tecnologias mais avançadas ainda, de algo ainda menos, né, invasivo. Hoje nós temos condições de pagar as coisas com o próprio celular, sem dinheiro, né? Esses dias eu paguei lá com o QR Code. Falei, nossa, tá chegando a modernidade, né? Pagar com o QR Code. Hoje tem o Pix, né? O Pix é uma transferência digital que você já não precisa mais ir, né? Você não precisava antes, né? Ir no banco. Antes é só fazer transferência através do aplicativo. Mas qualquer dado que você tem, o seu CPF, por exemplo, está cadastrado com o Pix. Você consegue ter todas as suas informações cadastradas na sua digital, por exemplo. No reconhecimento facial, na retina também. Então a gente vai percebendo que já está havendo um controle. A gente não sabe exatamente se essa marca da besta vai ser um chip de fato
ou vai ser alguma tecnologia diferente, mas que seja. Vai ser algo que talvez, quando estiver chegando próximo desse período de tribulação, algo que já esteja sendo testado e até utilizado. E a gente sabe que isso já tem acontecido, né? Então por isso que a gente consegue identificar pelo avanço da tecnologia e da comunicação também, né? O evangelho será pregado a todas as nações. Então a gente, por exemplo, está pregando aqui para 4.000 pessoas ao vivo agora. Chegamos no primeiro dia a pregar para 9.500 pessoas. Então o evangelho vai alcançando as nações de vários meios, de várias formas. Aí você fala, tá, mas ninguém na China está conseguindo assistir essa live. Bom, depende. Se o cara tiver ali um VPN, né, que fala, ele consegue acessar. Então assim, Deus vai levando a palavra adiante. A expansão do evangelho é um dos sinais. Estamos passando por uma pandemia, por exemplo, e a gente sabe que é algo que está se estendendo por muito tempo. E a Bíblia ensina que os tempos do fim são como as dores de parto de uma mulher. E como são as dores de parto de uma mulher? Elas vão se intensificando conforme chega próximo ao nascimento. Vão se intensificando na frequência, no intervalo entre elas, cada vez de menos em menos tempo. E vão se intensificando na duração delas. Então é uma contração que começa a acontecer de 10 em 10 minutos, de 8 em 8 minutos, de 6 em 6 minutos. E cada contração começa a durar mais, E o evento que nós estamos vivendo hoje é como uma contração que está durando bastante tempo. O que vai fazer a gente entender se o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim? Quando vier o próximo evento global e a duração desse tempo. Vamos supor, passamos esse tempo, ok, todo mundo vacinado, tá tudo ok. Daqui, 2 anos vem outra, diferente. Aí a gente vai saber que está vindo mais uma contração que vai durar mais tempo. Ou seja, está se aproximando a volta de Cristo. Nós conseguimos perceber por conta disso, tá? E aí, nós conseguimos ver essas tecnologias sendo testadas, implementadas, tudo mais. Mas hoje, dificilmente conseguiria autorização para implementar isso em todo o mundo, né? Seria muito invasivo, os direitos humanos não deixariam, enfim, e os crentes não iam querer colocar nunca. Mas, se houver o arrebatamento e houver pessoas que deixaram de existir na Terra, né? Porque estão com Cristo. Deixaram de habitar aqui na Terra, você tirou a maior parte dos cristãos e você encontrou o ambiente perfeito para exigir colocar esse dispositivo ou fazer esse cadastro, porque se não fizerem, você não vai distribuir alimentos, a pessoa não vai poder comprar, poder vender. E aí, naturalmente, aqueles que estiverem adorando esse líder mundial vão se revoltar contra aqueles que não querem colocar o chip e a marca da besta. Mas peraí, mas por que pessoas não vão querer colocar a marca da besta se os cristãos foram arrebatados? Bom, muitos familiares e conhecidos de cristãos que foram arrebatados vão se converter por conta disso. O seu testemunho na sua casa, por mais que você, de repente Jesus Cristo volta antes da sua família se converter, a sua família vai saber que você servia a Deus e que você falava do arrebatamento e que você foi arrebatado. A partir daí, eles vão entender que Jesus Cristo é real, e que você está salvo, em que agora eles têm que perseverar. Aí eles vão dar ouvidos às escrituras e saber que haverá perseguição e não vão querer colocar o chip e aí serão perseguidos no meio da tribulação. É claro que a gente vai conjecturando algumas coisas, porque a gente não sabe exatamente se de fato o arrebatamento é antes da tribulação, mas a gente consegue imaginar como o cenário estaria propício para um líder mundial, para implementação da marca da besta, e aí sim, uma pessoa que acabou com a fome, com certeza um líder religioso dando respaldo para essa pessoa vai ser adorada, né? Por religiosos, enfim, vai unir as religiões, vai fazer a festa, né? E aí nós temos em Apocalipse a narração dos selos. Os selos de Apocalipse vão de 5.1 até 5.8, capítulo 5, versículo 1 até capítulo 8. O primeiro selo é o cavalo branco, o segundo selo o cavalo vermelho, o terceiro selo o cavalo preto, o quarto, um cavalo amarelo. O quinto, o clamor dos mártires. E o sexto, terremoto e abalo cósmico. Então aqui começa a destruição da terra, né? Isso começa na grande tribulação. E o sétimo selo marca o início das trombetas. Aí entram as trombetas. Trombetas vai de Apocalipse 8 até Apocalipse 11:1. A primeira trombeta, quando a primeira trombeta for tocada, é 1/3 da vegetação que vai ser destruído. Quando a segunda tocar, 1/3 da vida no mar e das embarcações, e nas embarcações será destruída.
Terceira trombeta, 1/3 da água doce se torna amarga. Quarta trombeta, 1/3 da luz do sol, da lua e das estrelas vai escurecer. A luz da lua, a lua reflete a luz do sol, mas vai se escurecer ali as estrelas e o sol e consequentemente a lua. Quinto selo, quinta trombeta, abre-se o abismo, gafanhotos e sofrimento dos homens. Sexta trombeta, são soltos os 4 anjos para ferir a terra. Sétimo, a declaração do domínio de Cristo. Aí aqui já começa a queda do anticristo, né? A queda do governo do anticristo ali. E aí entram as taças de Apocalipse. Feridas malignas vão surgir nos homens que adoraram a marca da besta. Aqui começa o juízo sobre os ímpios, né? Envenenamento da água salgada, segunda taça. Terceira taça, envenenamento da água doce. Queimaduras na quarta taça, pelo calor do sol. Na quinta taça, escuridão no reino do anticristo. Na sexta taça, seca-se o rio Eufrates. E na sétima, o maior terremoto e tormenta de granizo do mundo. Então aqui é algo terrível que vai acontecer sobre a terra nesse período. Muitos entendem que a igreja vai estar aqui. Eu entendo que não faz muito sentido a igreja passar por esse tipo de tribulação, esse tipo de destruição. Mas, enfim, porque é praticamente assim, é muito difícil as pessoas permanecerem vivas, né? E uma população tão grande, né? Diante de tantas catástrofes. Lógico, Deus protege os seus, né? Assim como protegeu no Egito os primogênitos ali, através do sangue passado nas portas e tudo mais. Mas, né? E a gente tem alguns exemplos na Bíblia, sei lá, a gente pode pensar que Deus livrou Ló, não Jó, tá? Ló, de Sodoma e Gomorra, que Deus livrou Abraão não, Noé, do dilúvio. Então a gente tem alguns homens de Deus que foram livrados antes de vir a destruição, né? Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. E assim será. Amém. Então aqui nós temos a volta de Cristo no final desses 7 anos. E assim, a volta de Cristo é o evento mais aguardado, mais esperado, mais anunciado, é o que nós tanto almejamos, né? Ver Cristo, estar com Cristo. E a volta de Cristo é um evento real que vai acontecer. Pode ser que ele aconteça em 2 fases, no sentido de termos um encontro com ele antes, através do arrebatamento? Sim. Pode ser que seja só no final da tribulação e a gente vive a tribulação e esteja ali? Sim. Mas esse é o momento chave, né? Esse é o momento que todo olho verá, que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará. Então Cristo volta a um fato real. A gente, a partir desse momento da volta de Cristo, inicia-se um período aí de milênio, né? Um período de milênio. Eu queria fazer só uma pequena pausa. Eu queria colocar aqui para vocês, só para eu dar uma descansada na voz também, que minha voz está meio que acabando com essa jornada, a voz vai indo embora, né? Mas a gente nós abrimos matrículas ontem para o treinamento, já encerramos as vagas do treinamento. É algo que eu, né, até gostaria que você se preparasse para uma nova oportunidade de estudar, de dominar os temas fundamentais. Esse tema que a gente está tratando aqui, escatologia, ele é um tema importante, não é um tema fundamental, no sentido assim, de você saber exatamente como vai ser, mas um tema fundamental é saber que Cristo volta, né? Então saber os temas fundamentais vai te ajudar a evitar o engano, porque muitas religiões pregam questões que são antibíblicas, e a gente pode ser enganado, aí isso vai nos fazer esfriar na fé, vai fazer com que a gente desanime. E o pior, às vezes ensinar errado outras pessoas, né? Pregar alguma coisa que não é bíblica e fazer com que aquela pessoa se desvie. Então conhecer os temas fundamentais não tem nada mais importante. Ler a Bíblia é importante, é um aspecto, a gente fala até que é uma asa do avião, né? E os temas fundamentais seria a outra asa. Não deixe de buscar isso. Se programe para estudar com a gente, né? A gente de tempos em tempos abre turmas do treinamento. E aí, só para dar um descansozinho na minha voz, eu vou colocar aqui um testemunho da Kátia, tá? Que a Kátia é uma aluna nossa que se matriculou pro treinamento e assim, até fala que ela é uma aluna VIP, né? De tanto que ela se dedica, estuda e quanto ela tem aproveitado o treinamento. Vou colocar o testemunho dela aqui e já volto.
Eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o meu testemunho, né, de estar fazendo esse curso hoje com você, o Vai na Bíblia. Gostaria de contar rapidamente como é que foi essa questão de eu chegar até o teu curso. Eu trabalho com um grupo de jovens e adolescentes há um bom tempo, né? E num dos nossos encontros, a gente colocou, né, em questão o que eles gostariam de estar aprendendo mais, tinham curiosidades, e um dos temas que eles colocaram foi sobre a questão da vida pós-morte, sobre a eternidade, né? E com isso eu fui buscar mais estudos, conhecimento, até cheguei a verificar a questão de estar trazendo alguém que tivesse estudo de escatologia, tudo, né? E com isso eu acabei vendo um curso seu, né? Uma das aulas suas, que é como vai ser a eternidade, e aquilo ali me despertou em mim, que eu comecei a verificar o teu curso, é algo, uma diferença, né, nos teus estudos. Bom, e com isso eu comecei a verificar e acabei achando realmente que sobre um curso que você estava iniciando, que era o Vai na Bíblia. Eu até fiquei um pouco assim na dúvida, né, no início, se iria fazer ou não, por ser uma aula online, né. Eu já fiz alguns cursos presenciais, além de discipulados e tudo mais, e aquilo ali me deixou um pouco insegura, mas aí, né, sei que foi Deus que realmente direcionou eu para esse estudo e decidi fazer, né, e eu digo para ti assim que foi algo extraordinário, realmente ter entrado desse curso Vai na Bíblia. Com esse curso eu adquiri muito conhecimento, muita base ali que em estudos que você faz, discipulado no decorrer dos anos, ou outros cursos que você faz, você não tem uma base tão concreta conforme tu passa ali, algo tão simples, de uma forma simples, mas uma forma um conteúdo completo, né? E eu sempre, com o grupo, eu sempre ia atrás para poder conseguir assim um estudo mais básico, né, que eu acredito que todo cristão necessita dessa base, principalmente quando você trouxe aquele estudo de estrutura bíblica, todo aquele processo, sabe, de inicial, que você faz todo um cronograma para a gente realmente ir acompanhando, né, passo a passo. Não é assim quando você vai em cursos que eles buscam, te trazem uma palavra daqui, outra lá do início, outra lá do fim, e colocam num curso. Ali não, você faz todo um crescimento de conhecimento, né. E com isso daí eu levei para a turma, eu consegui adquirir o conhecimento que eu precisava e que eu consegui passar para eles ter uma estrutura, principalmente bíblica, necessária, né? Depois veio com os teus estudos sobre a questão do devocional. Gente, aquilo ali foi algo incrível, assim, até hoje eu trabalho com eles sobre esse devocional, o feedback que eles me deram sobre esse devocional foi algo maravilhoso, eles adoraram a forma, e assim, algo que a gente viu que foi uma experiência para todos, e eles viram o quanto que isso foi bom e quanto isso é maravilhoso ter esse devocional, né? Então, assim, esse teu curso Vai na Bíblia é um curso muito necessário, básico e completo para que a gente realmente possa aprender, adquirir esse conhecimento e também poder repassar aos outros, né? Repassar a todos, assim. Eu digo assim que quem faz esse curso jamais vai se arrepender. A questão custo, né, financeiro, não tem nem valor esse custo que é feito, né, financeiramente, que é pago em relação ao conteúdo que você traz, assim, pra gente, né. E fora a questão assim, quando eu fiz cursos presenciais, é aquela questão, se você não estiver prestando atenção na aula, vai embora, você não acabou, você não pegou aquele dia, você, né, e a gente ainda tem o privilégio de você estar revendo as aulas. Eu acompanho, né, o Telegram, você tem os devocionais que você coloca diariamente, isso é muito legal, você acompanha dia a dia, né, um estudo, você tem dia a dia, você não só lê, você tem o áudio, sabe, você começa também a interagir com aquilo ali, com o teu pensamento, e assim, as aulas que tem do curso, de você ter disponível a todo momento ali para você estar buscando mais. Cada vez que eu revejo as aulas, né, eu sempre vou lá e revejo mais uma aula. Eu sempre aprendo mais, né, de você ter os PDFs, o conteúdo que você deixa disponível com os PDFs. Então, assim, é um pacote muito completo, muito completo. Vale a pena, assim,
sem margem de dúvida nenhuma, assim, vale a pena. Agradeço muito a Deus realmente por ter me guiado até os teus cursos, porque eu digo que realmente esse curso é algo que eu nunca vi algo assim tão parecido. Então, quero te agradecer, que Deus te abençoe grandemente, né? E estamos aí agora com esse curso de Gênesis a Apocalipse, que é algo que está sendo maravilhoso, um conteúdo muito bom, muito bom. E até eu digo que eu fiquei bem curiosa, se nós em 4 dias vamos ver a Bíblia toda, e eu vejo assim o quanto realmente Deus te dá sabedoria para você montar esses conteúdos agora, né? De ver o quanto que realmente tu é usado por Deus para poder transmitir para a gente e trazer esse conhecimento que a gente tanto necessita. Obrigado. Glória a Deus, muito bom o testemunho da Kátia. Depois eu posso colocar mais alguns aqui para vocês, aí pelo menos eu descanso um pouquinho a minha voz. Vamos lá. Então aqui a gente está falando que Jesus Cristo volta, e aí vamos imaginar que nós estávamos com Cristo nas bodas do Cordeiro, então nesse momento nós voltamos com Cristo. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vi tronos em que se assentavam aqueles que havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, o que a gente tem com a volta de Cristo no final da tribulação? Nós temos a ressurreição dos mártires, ou seja, aqueles que não foram arrebatados, se converteram, não colocaram a marca da besta, não adoraram a besta e foram decapitados. Porque assim, quem permanecer na tribulação, no período em que o anticristo estiver reinando, e negar servir a besta, adorar a besta, não negar a Cristo, será decapitado. E aqui fala o testemunho daqueles que foram decapitados. Então assim, é muito mais tranquilo, eu diria, estar em Cristo agora e ser arrebatado com Ele, do que permanecer e só acordar na tribulação. Mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, há salvação na tribulação, contudo, a um preço bem alto, né? E aí aqui nós temos a ressurreição daqueles que morreram durante a tribulação para reinar com Cristo durante 1000 anos. E aí a gente coloca aí, ó, milênio, já colocamos aí do lado. Então nós teremos um período de 1000 anos literal após a tribulação. Ó, então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército. Então aqui nós temos a batalha do Armagedon. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da batalha do Armagedon. Ela acontece com a volta de Cristo, tá? Depois da tribulação. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui na volta de Cristo, tanto o líder mundial, que é o anticristo, como o líder religioso, que é o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. Até nem ficou legal o logo do Vai na Bíblia aí, no lago de fogo. Não era para estar esse logo aí. Mas o lago de fogo, eles são enviados nesse local. O lago de fogo é o inferno, é a Geena. E isso é importante a gente saber também. O inferno é inaugurado nesse momento, com o falso profeta e com o anticristo. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedir-o de enganar as nações, até que se terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então aqui nós temos a prisão de Satanás também com a volta de Cristo. Olha quanta coisa acontece ali, né? E aí com a prisão de Satanás, ele não vai atuar ao longo desses 1000 anos. Só uma explicação em relação a esses 1000 anos. O que vai acontecer? Com a volta de Cristo,
e com a morte dos ímpios, com a prisão de Satanás, a prisão o lançamento, né? O lançamento do anticristo e do falso profeta no lago de fogo, vai iniciar um período de 1000 anos. E algumas pessoas estarão vivas na volta de Cristo, que não chegaram a ser mortas, decapitadas, né, pelo anticristo, que vão entrar vivas no milênio. E essas pessoas que vão entrar vivas no milênio vão se reproduzir, se multiplicar e repovoar a terra. Então o milênio é um período interessante, porque no milênio nós estaremos com Cristo, nós estaremos com o nosso corpo glorificado. O arrebatamento é a transformação do nosso corpo, nós teremos um corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo. E com a volta definitiva de Cristo, nós voltamos com Cristo para reinar no milênio. E aqueles que foram mortos na tribulação também ressuscitarão, também terão seus corpos transformados e estarão com corpos glorificados no milênio. Então no milênio é interessante, porque é um período onde haverão pessoas que estão com o corpo natural, porque passaram vivas pela tribulação, e estarão gerando filhos e repovoando a terra, e terão aqueles que têm o corpo glorificado, que estarão com Cristo para reinar durante 1000 anos. Então nós seremos arrebatados com Cristo, participaremos do tribunal de Cristo para recompensa, teremos as bodas do Cordeiro e voltaremos com Cristo para reinar durante 1000 anos. É bem interessante, né? A gente não consegue imaginar o que é isso, né? Mas Cristo estará literalmente na terra, aqui onde nós estamos, na terra sendo reconstruída, porque ela foi praticamente destruída, né? Com toda a tribulação ali, com todos os selos e trombetas, e vai ser restaurada nesse período e nós viveremos 1000 anos. E a longevidade das pessoas será restaurada, assim como era lá no começo. A gente vai começar a leitura de Gênesis segunda-feira, tá? Avisando, já ia avisar isso depois, mas eu não aguentei. Segunda-feira a gente começa a leitura de Gênesis. Segunda-feira, 6 e 7 da manhã. Vamos ler um capítulo de Gênesis por dia, todos os dias. São 50 capítulos. Já se programa aí, marca seu relógio para coloca para despertar aí segunda-feira, 6 e 7 da manhã. Começa a leitura de Gênesis, já chama seus amigos e parentes e tudo mais para participar. Então nós vamos, em Gênesis ali a gente vê que Adão viveu 800 e poucos anos, Matusalém 900 e poucos anos. Essa longevidade vai ser restaurada no milênio, no período do milênio. Satanás não vai estar atuando, mas ainda assim haverá o pecado, porque a gente sabe que o pecado, ele... Vou espirrar, gente. Peraí. Perdão. Às vezes, né, a gente espirra, né? Ultimamente, eu estava falando pro pessoal que acompanha o 6 e 7, eu espirrei acho que umas 2 vezes nesses 120 dias. Essa é a terceira. Então, falando em relação a esse período do milênio, o diabo não vai estar atuando, mas o pecado ainda vai continuar existindo por conta do homem continuar sendo mal, né? Mas é um período bem diferente do que a gente está acostumado a ver aqui, né? No tempo atual que nós estamos. Bom, quando terminaram os 1000 anos, então vai ter um período de 1000 anos, quando acabarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estarão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Então nós temos lá no final do milênio a batalha de Gog e Magog, também é conhecida aí, muita gente conhece, né, Gog e Magog, mas não é nem uma batalha, se for ver, né, é só uma reunião para se rebelar, mas aí desce o fogo do céu e já mata todo mundo, né, não há como, né, nenhuma ação contra Jesus Cristo vingar, né, é só uma reação, mas que não vai dar nada, é só fogo de palha, e aqui vão ser pessoas, né, se reunirão exércitos como a areia do mar, ou seja, da praia do mar, que serão muitas pessoas, mas não vai resolver nada, né? E aí, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E aqui nós temos Satanás sendo lançado no lago de fogo, onde já tinha a besta e o falso profeta, né? O anticristo e o falso profeta. E aí nós temos, aqui ó, depois viu um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Então aqui nós temos o trono branco,
que é o juízo final, o tão famoso juízo final. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Da mesma forma como teve o tribunal de Cristo e um julgamento que não era para condenação, mas simplesmente para galardão, aqui é um tribunal não para salvação, para salvar os perdidos, não. É para condenação e para determinar qual vai ser a condenação e o nível e a intensidade dessa condenação, né? Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que havia registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então sim, haverá graus de punição no inferno, tá? O inferno é uma condenação eterna, mas mesmo na condenação eterna há graus de condenação. Então aqui nós temos a ressurreição dos ímpios para serem condenados e lançados no lago de fogo. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então a condenação dos ímpios para o lago de fogo, e aí a condenação eterna. Bom, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aí a nova Jerusalém desce dos céus. Uma cidade literal, física, que desce dos céus e se estabelece na terra, onde será a habitação de Deus na terra. E aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? A gente às vezes pensa que o reino nos céus é um reino espiritual somente, não é um reino físico. Mas sim, é um reino físico, porque não há problema em conciliar físico com espiritual. Tanto é que o corpo glorificado que nós teremos será um corpo físico, que pode ser tocado, mas ao mesmo tempo um corpo espiritual. É uma realidade diferente, difícil da gente imaginar, mas o reino de Deus será estabelecido, a sede do reino de Deus será estabelecida nesse novo céu e nossa nova terra restaurada. Essa vai ser a sede do reino. Não significa que a gente vai estar limitado a viver dentro da Nova Jerusalém. Não, mas é a sede. É assim, é algo explodir a mente, né? Mas assim, a gente fica pensando para quanta coisa. E a gente achava o céu tão simples, né? Muitos acham que o céu é ficar numa nuvem tocando harpa. Ou ficar correndo num campo verde vestido de branco. Não, é algo muito mais intenso. E esse é só o começo. A gente não tem ideia do que Deus ainda irá criar no universo. Porque não haverá fim. Só que não será uma vida enfadonha. É uma vida onde não há tristeza, dor, não há morte, não há preocupação. Dá para imaginar, né, o que nos aguarda na eternidade? O que nós temos, né, como uma esperança viva de algo que irá acontecer. E o que nós estamos fazendo enquanto nós aguardamos, né? Como nós estamos priorizando aquilo que precisa ser priorizado? Essa é uma pergunta importante, né, da gente refletir sobre ela. Agora eu vou passar aqui para vocês uma visão geral, tá? Deixa eu só me posicionar primeiro antes de passar para vocês, só para eu ficar certinho na tela e não... Agora vocês estão vendo duas vezes eu... Peraí, deixa eu descer aqui, que eu não quero atrapalhar a visão aqui. Aí, muito bem. Então aqui é uma visão geral do pré-tribulacionismo, tá? Dá uma olhada aí. No PDF vocês têm essa tela grande aí que vocês podem até imprimir se vocês quiserem, né? Tá aí, ó. A gente vai enviar de novo o PDF que muitos pediram, falaram que não conseguiram baixar ou não acharam o link, a gente vai mandar de novo o link. Tá aí. Após tribulação, mid, né? Peraí, mid. É essa aqui, olha a diferença, ó. A mid tribulacionista tem o arrebatamento no meio da tribulação ali, ó. E a pós. Olha que interessante a pós comparada com a pré. Tudo acontece num lugar só, ó. Pós-tribulacionista é tudo ali. Olha quanto evento acontece num único momento, né?
Volta de Cristo, ressurreição dos salvos, arrebatamento, ressurreição dos mártires, tribunal de Cristo. Tudo ali. E aqui a gente tem alguns versículos chaves, né, para a gente encerrar. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aqui nós encerramos a nossa jornada de Gênesis e Apocalipse com o último versículo da Bíblia. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. E assim nós finalizamos a nossa jornada de Gênesis e Apocalipse. Uma salva de palmas para vocês que participaram até o final, mas ainda não é. Lembra que o último minuto é só quando a gente interrompe aqui, porque eu tenho algumas coisas muito importantes que eu creio que você vai gostar muito de saber, tá? Você que está acompanhando a jornada. Mas assim a gente encerra esse período, um período muito especial. Eu fico muito feliz quando a gente termina a jornada, porque a gente, né, passou por toda a Bíblia, fomos de capa a capa, né? E assim, a gente, eu espero que a jornada não é um fim em si mesmo, né? A jornada, ela é um despertar, é para que você se familiarize com a Bíblia, para que a partir de agora você mergulhe nela, e não poupe esforços para mergulhar. Eu sei que muitos de vocês até ficaram de certa forma frustrados que não conseguiram participar do treinamento Vai na Bíblia, que é um aprofundamento que nós entendemos que é o passo ideal para você dar depois da jornada. Muitos realmente ficaram frustrados. E eu sei que muitos de vocês não conseguiram participar, desejavam participar do treinamento, mas a questão financeira foi um problema. O treinamento é um treinamento muito completo, né? São 20 módulos. 20 módulos são 200 aulas. É um conteúdo que nós preparamos ao longo de 1 ano e meio. É um conteúdo assim, essencial para que você aprenda. E é um conteúdo e um curso que nós preparamos com uma estrutura que não nos permite trabalhar com um valor inferior ao valor que nós oferecemos aí. Nós demos um desconto, né, de 2.000 por 12 parcelas de 97, mas a gente recebeu muitas mensagens de alguns de vocês que estavam sem condições de, nesse momento, dar esse passo. E nós decidimos lançar um produto alternativo com esse propósito, de você ter condições de dar esse passo, sem perder nada do que você teria com o treinamento. Eu queria mostrar isso para vocês, tá? Deixa eu vir só para o outro lado da tela, para não atrapalhar aí. Essa imagem do avião ela é emblemática, né? É você viver no seu chamado, né? Com potencial completo. Esse curso que nós, esse material, né? Esse novo curso que nós queremos lançar e oferecer para vocês, né? Como uma opção, é o treinamento Vai na Bíblia, a versão light. É uma versão onde você vai ter 10 temas fundamentais. O treinamento Vai na Bíblia completo, ele tem 20 temas. Você vai ter os 10 primeiros temas. É um passo que você pode começar a dar e que eu creio que vai atender a maioria dos casos das pessoas que entraram em contato com a gente por conta de não conseguirem se matricular nessa turma. Então nós decidimos abrir uma nova turma com o treinamento Vai na Bíblia LT. E esse treinamento Vai na Bíblia LT ele tem um investimento de R$1.000, mas como a gente quer realmente que vocês participem e que o valor não seja um impedimento, nós vamos fazer somente para essa turma agora do treinamento Vai na Bíblia LT 12 parcelas de R$47. Ou se você for fazer à vista, você consegue fazer por R$497. Então, dessa forma, eu creio que muitos de vocês poderão participar, aproveitar essa oportunidade, porque é o passo que vem depois da jornada. Não dá pra gente fazer a jornada e não ter algo a iniciar agora. O treinamento ele se encaixa perfeitamente para que você realmente conheça os temas fundamentais, não seja enganado e ensine o que é correto. E nós vamos manter os bônus que nós mostramos aqui, ó, para quem fechou a turma ontem, né? A turma que a gente já encerrou as vagas. Deixa eu mostrar o conteúdo que há no treinamento
vai na Bíblia LT. Você vai ter a matéria sobre a Bíblia, conhecendo a Bíblia, sobre salvação, perdão, são os módulos dentro do treinamento, oração, igreja, jejum, fé, batismo, Bíblia e Deus. Então esses são todos os temas que você vai conhecer dentro do treinamento Vai na Bíblia LT. E você vai ter acesso por 1 ano a esse treinamento. Você consegue fazer ele em menos tempo, 3 a 4 meses de curso, mas você pode rever o conteúdo quantas vezes você quiser. E quando você terminar o treinamento LT, você pode renovar para ter o treinamento completo. Então daqui a 1 ano, ou antes, se você quiser renovar, você renova e você vai ter o mesmo conteúdo da turma completa do treinamento Vai na Bíblia, que já está matriculado com as vagas encerradas, tá? Vamos lá. E você vai ter os bônus que a gente ofereceu também. Um curso Como Falar em Público, que de 697 vai sair de graça para você. O curso Como Escrever um Livro, também você vai ter acesso. 597 por R$0. O curso A Identidade da Mulher, você também vai ter acesso a esse curso. De 397 por R$0. Também você vai ter acesso de 297 por R$0. E o curso Como Criar um Novo Hábito, também de 497 por R$0. Então essa é a oportunidade que eu queria dar para vocês. Essa era a notícia que eu tinha para vocês. Não é a única, tem mais. Aguardem aí, tem algo para amanhã, inclusive. Para que você possa participar e ter um passo a dar agora. Então eu creio que agora se encaixou para vocês. E como vai funcionar? Presta muita atenção como vai funcionar. Isso é importante você saber. Tenho mais uma novidade aqui, tá? Nós vamos abrir as matrículas para essa turma do treinamento Vai na Bíblia LT na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Não vai abrir agora, vai abrir segunda-feira. Se programa aí para você dar esse passo. Eu creio que agora você pode, né, se esforçar, buscar recursos para entrar nessa turma. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos enviar o link nos grupos do WhatsApp, por e-mail, no Telegram. E a partir das 8 horas inicia-se a matrícula. E a gente tem um bônus para os 300 primeiros, tá? E esse é um bônus que eu queria muito entregar para vocês, que eu sei que ele vai ser bem importante. O bônus que eu tenho é uma mentoria de finanças à luz da Bíblia, tá? O valor dessa mentoria é R$ 1.497, vai sair de graça para os 300 primeiros. Então a partir de segunda-feira, aliás, deixa eu falar uma coisa importante. Quem está na turma, na primeira turma que a gente encerrou as vagas hoje, vai ganhar essa mentoria também. Já ganhou essa mentoria, vai ter acesso a ela. Quem for entrar nessa turma do treinamento LT que abre segunda-feira, os 300 primeiros, a partir das 8 da manhã, vão ganhar essa mentoria. São 10 aulas onde nós estaremos conversando ao vivo e eu vou dar instruções na área financeira, falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre investimentos, sobre como você pode usar os seus recursos para abençoar as pessoas, qual deve ser a ordem e a prioridade que você usa quando você recebe recursos financeiros. Vou falar sobre tudo isso, né? Ajudar como você quitar as suas dívidas, sair das dívidas. Eu particularmente tenho uma propriedade de falar nisso, porque eu saí de uma dívida de R$200 mil que eu tinha quando eu me converti, né? E depois de muitos anos eu quitei essa dívida. Então essa mentoria vai de graça para os 300 primeiros. É só você colocar aí para despertar o seu relógio. Às 8 horas da manhã a gente vai mandar o link para vocês. É só entrar, se matricula. Aí você fala assim, Esdras, e o suporte? E o suporte do treinamento Vai na Bíblia LT é o mesmo? É o mesmo suporte. É o mesmo suporte. É a mesma garantia de 15 dias. A diferença é que você vai estudar os 10 primeiros módulos. Vai ficar faltando mais 10 para você estudar depois. E a diferença é que você vai ter 1 ano de acesso, né? Quem se matriculou ontem tem 2 anos de acesso para estudar os 20 módulos. A única diferença é essa, o suporte é o mesmo, tá? A qualidade, a plataforma é a mesma. A única diferença é essa. E nós oramos, buscamos em Deus uma estratégia para que você que tinha dificuldades, né, tá com uma questão financeira um pouco mais complicada, possa fazer um esforço e se matricular e estar com a gente, né, nesse treinamento. Então marca aí na sua agenda, segunda-feira, 8 horas da manhã, abrem as matrículas para o treinamento Vai na Bíblia LT, ok? E a novidade que eu ia falar para vocês é que amanhã, sábado, marca aí também, amanhã sábado, às 3 horas da tarde, nós teremos uma live, uma aula sobre as interpretações de Gênesis 1.
Então nós vamos falar das possibilidades para você entender Gênesis 1, falar sobre uma possibilidade da Terra ter sido destruída pela queda de Lúcifer, uma possibilidade dos dias serem eras. Vamos falar sobre as 7 possibilidades, né? As visões da criação de Gênesis. E não vai ser a única live que a gente vai fazer. Amanhã eu vou falar para vocês de uma outra, de um assunto bem interessante para vocês poderem acompanhar também. Lembrando que segunda-feira começamos a leitura de Gênesis, capítulo 1. E amanhã cedo estaremos ao vivo, sábado sim, ao vivo, para ler Filipenses 3. Diz aí se você vai agora dominar os temas fundamentais. Escreve aí, eu vou entrar nessa turma. Coloca aí, escreve aí no comentário se isso para você foi na direção de Deus, uma resposta de oração. Sei que muitos pediram isso e eu creio que estou muito feliz de poder ter chegado nessa opção e nessa oportunidade para vocês. Tá? Creio que dessa forma a gente vai caminhar junto aí por um bom tempo e poder compartilhar muito daquilo que Deus tem entregue para nós. É uma alegria muito grande. Lembrando um ponto bem importante, gente, bem importante. Essas aulas vão ficar gravadas somente até sábado, as aulas da jornada. Até domingo, meia-noite. Domingo, meia-noite, saem todas do ar. A aula 1, a aula 5. Todas saem do ar e não voltam mais. Nunca mais. Mas, se você entrar no treinamento, você tem acesso a todas essas aulas pelo tempo que você tiver no treinamento. Ou seja, você vai poder rever essa jornada, você que entrar no treinamento LT, durante um ano. Pode rever quantas vezes você quiser durante um ano. Isso vai ser muito bom, né? Muito bom. Glória a Deus. Muito bem. Creio que dessa forma a gente pode contribuir muito para o chamado e para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu comentei isso hoje de manhã, que o nosso chamado é a terra mais fértil que existe. Não existe terra mais fértil do que o nosso chamado. Quando você decide investir no seu chamado, faz toda a diferença. E algo que eu queria abrir com vocês aqui é que Deus tem nos direcionado a investir no ministério, a trazer pessoas para conhecer a palavra. Nós temos investido tempo e recursos financeiros para que vidas sejam alcançadas pela palavra. Nós temos o 6 e 7 Clube, onde nós compartilhamos a leitura bíblica, né, um capítulo por dia, e nós temos investido bastante para trazer pessoas. Né? E os recursos que nós adquirimos pela matrícula que vocês fazem no treinamento ajudam muito a gente a alcançar mais vidas. Eu creio que você não só investe no seu chamado quando você adquire o treinamento, como você semeia no ministério e nos capacita a investir cada vez mais. Nós queremos fazer a próxima jornada para 20 mil pessoas ao vivo. E como nós podemos fazer isso se não for através de recursos financeiros, né? Então eu creio que isso ajuda muito o ministério. Coloque em oração, você tem aí o fim de semana para orar. Colocar diante de Deus, pede para Deus, fala: Deus, eu não tenho recursos, eu não tenho condições, eu não tenho cartão, como eu posso fazer o treinamento? Ora, Deus vai te dar o direcionamento. Creia que se nós estamos aqui pela vontade de Deus, se nós estamos de acordo, cumprindo o propósito dele, ele vai te capacitar, ele vai te dar o direcionamento, né? Então esse tempo que você vai ter aí entre a abertura do carrinho, né, das matrículas, é um tempo especial para você colocar diante de Deus, buscar nele a resposta nele, se é realmente algo para você fazer agora. Eu creio que ninguém melhor do que Deus para te dar essa resposta. Eu vou encerrar a jornada de Gênesis Apocalipse. Agradeço a participação de cada um de vocês. Antes de encerrar, eu vou deixar aqui alguns testemunhos de algumas pessoas que estão fazendo o treinamento. E não vou voltar a falar tchau para vocês. Eu vou deixar os testemunhos. Eu sei que nós estamos 3 mil pessoas online. E se você está em dúvida, se você ainda quer saber mais de pessoas que estão fazendo, que já fizeram o treinamento, ouça essas pessoas que vão estar falando aí. Eles enviaram de boa vontade, né, que quiseram compartilhar a alegria deles estarem no treinamento. E eu vou colocar aqui o áudio deles para eles falarem um pouquinho com vocês. E assim a gente encerra essa jornada de Gênesis Apocalipse para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo tão especial. Foi muito bom poder compartilhar todo esse conhecimento. E eu sei que a cada jornada isso desperta no meu coração o desejo de dar continuidade, da vontade de começar uma nova jornada na próxima semana. E é muito bom, Pai, saber que vidas tiveram um conhecimento totalmente diferente, nunca tiveram essa visão sobre as Escrituras, e que através desse evento o Senhor despertou no coração delas um desejo de te servir, de te conhecer,
de ver o sobrenatural, de viver com os olhos nas coisas do alto, Pai, aguardando pela Tua volta, fazendo aquilo que tem que ser feito, abandonando o pecado, rejeitando a mentira, o engano, o erro, investindo no chamado, Pai, sabendo que nós fomos chamados para conhecer o Senhor de maneira profunda. Por isso, Senhor Deus, venha sobre cada vida, Senhor, cada vida. Aquele que está em dúvida ainda se deve entrar no treinamento, que o Senhor possa ministrar o coração, o Senhor possa trazer a tua direção. Que nós não estaremos aqui se não fosse a tua direção, o teu cuidado. Nós sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas. E, Pai, se o que nós fazemos glorifica e exalta o Teu nome, nos fortalece e nos ajuda a crescer, Senhor, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas, restauradas, renovadas, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu toque, pelo Teu direcionamento, pelo Teu cuidado, pela forma poderosa como o Senhor administra todas as coisas e nos ensina, Senhor. Que essa jornada seja um marco na vida de muitas pessoas que acompanharam ao vivo, muitas pessoas que estão acompanhando a gravação, que seja um marco, Pai, inicial de uma caminhada contigo, uma caminhada onde testemunharão do Teu amor, da Tua graça, terão a vida transformada, restaurada, plenamente cheia da Tua graça e do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração ao Senhor. Amém. Obrigado, gente. Espero que vocês fiquem mais um pouquinho aí para ver os testemunhos. E nos vemos amanhã, 6 e 7. E amanhã, às 3 horas da tarde, para a nossa live sobre as interpretações do livro de Apocalipse. Tá bom? Um abraço. Olá, eu sou Maria Medianeira Cunha. Eu sou bacharel em Teologia pela Unesp, Universidade Metodista de São Paulo. Durante algum tempo eu fiz parte do corpo docente da FIT, Faculdade Integrada de Teologia em Osasco, cidade onde eu moro. E atuo também no grupo de ensino da igreja onde eu congrego. Amo ensinar a palavra de Deus, amo aprender a palavra de Deus, mas quando ouvi o Esdras no YouTube, nos vídeos que ele tem por lá, na verdade eu comecei a assistir o Esdras não tem muito tempo. Quando ele lançou a primeira turma de Gênesis a Apocalipse, então eu me inscrevi e gostei da panorâmica que ele fez. E dentro dos vídeos ele fazia umas chamadas para que alunos se inscrevessem, para que as pessoas se inscrevessem para fazer parte da turma de junho do treinamento Vai na Bíblia, junho de 2020. E eu fiquei interessada porque eu gostei da didática, da facilidade, da simplicidade do ensino dele. Então eu pensei, vou aprender com esse moço essa prática tão maravilhosa, que ele não se preocupa só com a teoria, ele se preocupa em ensinar na prática, para você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, estar ali se relacionando com pessoas e falando do amor de Jesus e fazendo as pessoas reconhecerem, nós reconhecermos o quanto somos necessitados do amor de Jesus, do perdão de Jesus, o quanto necessitamos receber o Senhor como Salvador de nossas vidas, reconhecendo os nossos erros, o nosso pecado, a nossa maldade, pedindo perdão para as pessoas que magoamos, que ofendemos, que prejudicamos. Tudo isso você aprende com uma facilidade tão grande, uma didática tão simples, tão maravilhosa, que eu falei, Jesus, toda a bagagem que eu tenho não é nada perto do que esse moço tem para me oferecer em aprendizado. E eu não tenho vergonha de dizer para você como tem sido maravilhoso para mim. A minha vida era totalmente diferente do que é hoje. Eu mudei totalmente. O meu relacionamento com Deus está muito melhor. Eu estou muito mais próxima de Deus. Minha comunhão, minha intimidade com o Senhor tem sido cada dia mais fervorosa, mais maravilhosa. E eu me sinto maravilhada com o meu Deus, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Venha aprender com esse menino, que ainda para mim ele é um menino, né? Porque ele é jovem, ele tem idade para ser o meu filho, mas tem muito para nos ensinar, ok? Obrigada. Voltei aqui um pouquinho para vocês que ainda estão aqui, só para dar algumas informações importantes. Minha esposa, ela vem falar coisas aqui, ela falou que eu confundi uma palavra aí. Enfim, depois eu faço uma ediçãozinha no vídeo. Mas muitos perguntaram como fazer as inscrições, né, para essa turma do treinamento Vai na Bíblia LT. Nós vamos enviar o link nos grupos do WhatsApp.
Nós vamos enviar o link por e-mail. Nós vamos colocar o link no Telegram para vocês se matricularem. Esse link vai ser enviado na segunda-feira às 8 horas da manhã. 8 horas em ponto. Então fique tranquilo, você vai receber aí. Vocês sabem do que eu tô falando, é a palavra que eu troquei. Ai, gente. Chega no final da jornada, a gente já tá trocando tudo aqui. Eu vou colocar mais testemunho aqui para vocês, tá? Mas eu tô aqui acompanhando com vocês. Deixa eu ver quem eu coloco agora. Da Mara. A paz do Senhor, meu nome é Mara, eu sou aluna do treinamento Vai na Bíblia e estou aqui para compartilhar com vocês a experiência de ser uma aluna do treinamento Vai na Bíblia. Realmente a gente aprende muito, na minha experiência eu posso dizer que tem muita coisa que eu achava que eu sabia, mas realmente eu não sabia. Tem coisas que eu sabia e estou conseguindo me aprofundar naquilo que eu já conhecia. E tô tirando muita dúvida, que às vezes você aprende, você fica com aquela dúvida. Então, assim, para mim tá sendo muito gratificante. As explicações, elas são simples, objetivas, nós conseguimos assimilar super bem. E tem também os quizzes no final de cada módulo, né? Então, isso ajuda muito, porque a gente consegue ali verificar o que realmente a gente aprendeu, aonde ficou uma dúvida, como que a gente pode fazer para suprir aquela dúvida, né, para aprender aquilo de uma forma bastante eficaz. Então eu estou muito feliz com o treinamento Vai na Bíblia e eu super recomendo. Para quem tiver em dúvida se faz ou se não faz, façam, porque vale muito a pena. Eu só tenho a agradecer. Esdras, muito obrigada. A paz do Senhor, meu nome é Mara, eu sou aluna do treinamento Vai na Bíblia e estou aqui para compartilhar com vocês a experiência de ser uma aluna do treinamento Vai na Bíblia. Realmente a gente aprende muito, na minha experiência eu posso dizer que tem muita coisa que eu achava que eu sabia, mas realmente eu não sabia. Tem coisas que eu sabia e estou conseguindo me aprofundar naquilo que eu já conhecia. E tô tirando muita dúvida, que às vezes você aprende, você fica com aquela dúvida. Então, assim, para mim tá sendo muito gratificante. As explicações, elas são simples, objetivas, nós conseguimos assimilar super bem. E tem também os quizzes no final de cada módulo, né? Então, isso ajuda muito, porque a gente consegue ali verificar o que realmente a gente aprendeu, aonde ficou uma dúvida, como que a gente pode fazer para suprir aquela dúvida, né, para aprender aquilo de uma forma bastante eficaz. Então eu estou muito feliz com o treinamento Vai na Bíblia e eu super recomendo. Para quem tiver em dúvida se faz ou se não faz, façam, porque vale muito a pena. Eu só tenho a agradecer. Esdras, muito obrigada. A paz do Senhor, meu nome é Mara, eu sou aluna do treinamento... Deixa eu voltar aqui. Estão me ouvindo? Aí, deixa eu ver. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. O Leandro, né? Esdras, posso acessar o curso por um ano? Será que se eu comprar agora e começar a fazer em janeiro do ano que vem, eu consigo concluir? Sim, porque essa versão, né, com os 10 módulos, você consegue fazer em 4 meses. Então sim, pode adquirir. Aí você já pode acessar para você ver os conteúdos extras que vão estar lá. Você pode ir fazendo os outros cursos enquanto você espera para iniciar o treinamento, tá? Pode fazer tranquilamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqueles temas fundamentais que você fala da outra aula do avião estão nesse curso? Sim, 10 deles estão nesse curso. Depois, quando você terminar esse curso, você pode adquirir os outros 10 também, completar, tá bom? Vou colocar aqui o Cláudio, peraí. Olá, professor Esdras e todo o pessoal aí do Vai na Bíblia. Eu gostaria primeiramente de dar 2 razões, 2 motivos para esse meu breve testemunho. O primeiro é gratidão. Gratidão ao nosso Deus por estes meios maravilhosos para tornar a palavra dele acessível para nós, pessoas simples, né? E também o segundo motivo é reconhecimento. Dizer que sou muito grato pelo ministério do professor Esdras e ele incorpora bem aquele princípio que tem na Bíblia em Romanos 12, versículo 7, que é aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então a graça de Deus tem dado esta direção para o professor Esdras e quem tem ganhado com isso somos nós os que temos sido instruídos, né, através da instrumentalidade dele. E assim tem sido muito bom. Quanto ao treinamento, para minha experiência pessoal, tem sido muito importante, muito proveitoso. Eu já sou um cristão que tem uma longa caminhada, já acumulei bastante bagagem durante os anos, tenho mais de 20 anos que sigo a Cristo.
Mas um problema que sempre eu enfrentei e tenho conseguido vitórias agora, e creio que muitos têm luta quanto a isso, é na questão do que fazer com o que nós aprendemos. Então a maioria de nós já aprendemos o que fazer, o que Deus quer que nós façamos, mas o problema sempre é como fazer. Então para mim este foi um grande diferencial no treinamento. O treinamento ele é, vamos dizer assim, fundamentalmente bíblico, teórico, mas ele é insistentemente prático. Então cada conceito que o professor nos transmite, cada princípio que ele esclarece, ele então traz a implicação prática de uma maneira agradável, de uma maneira assim amorosa. Nós somos assim repreendidos mesmo, mas sempre com uma palavra de encorajamento, de motivação para acertarmos o curso, né, das nossas vidas. Então a plataforma é excelente, muito boa, bem simples, pessoas comuns como nós podemos usá-la sem enrolação, sem problema. E uma última palavra para você que, caso está em dúvida, um motivo, uma razão para você adquirir esse curso. Se depender do conteúdo, se depender da didática do treinamento Vai na Bíblia, você vai se dar muito bem. Você vai ter um material excelente, uma didática excelente. Eu recomendo de todo o coração. Um forte abraço a todos. Muito bem. Obrigado pela participação de todos que ficaram até agora. A jornada está oficialmente finalizada. Perguntaram se tem certificado, o curso tem certificado. Perguntaram dos materiais em PDF, se você fica com eles. Sim, você fica com eles. Você vai fazer o treinamento, vai baixar todos os PDFs. Ficam para sempre com você, os PDFs. Somente o acesso que é durante um ano, tá? E é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos amanhã às 6 e 7 da manhã para ler Filipenses capítulo 3. E amanhã, nesse sábado, né, às 3 horas da tarde, vamos falar sobre as interpretações de Gênesis. Certo? O testemunho já foi, né? Tá? Falaram que estava repetindo os testemunhos. Não. É isso aí. Um abraço, pessoal, e até amanhã. Valeu!